Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 10. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim, e seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabetcá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Versículo 8 agora. Cuxi também foi antepassado de Nimrod, primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade, Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Versículo agora de número 21. Vamos ler o 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Agora vamos ler o versículo de número 32, para concluir o capítulo 10. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com as suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Amém. Após o dilúvio, nós vimos que no capítulo 9, Deus, ele começa um novo tempo. A terra está sendo povoada pelos filhos de Noé. E é muito significativo o capítulo 10, porque vai nos falar da genealogia desses filhos. E já falamos isso em outros momentos. As genealogias não estão na Bíblia por acaso, elas têm uma importância muito grande. Ainda que para a gente ler, às vezes é um pouco cansativo, por isso hoje nós pulamos alguns versículos, mas as genealogias nos mostram pelo menos algumas lições que já valem a pena a gente parar para pensar. As genealogias mostram a finitude do homem, mostra que o homem que foi criado para ser eterno, não morrer, imortal, melhor dizendo, a gente vê aqui homens que Deus gera, que gera filhos, mas que vão passar. Todos os homens, todos nós somos finitos, e isso é importante para que a gente possa valorizar a vida, compreender que o propósito nosso não é só nessa terra. Nós devemos viver para a eternidade. Em Cristo Jesus, nós temos essa viva esperança e por isso não devemos nos apegar tanto às coisas deste mundo como é a tendência nossa. A genealogia nos mostra a importância da família. A gente vê cada pessoa dentro de uma descendência. Deus nos vê assim, debaixo de uma origem familiar. E nisto a gente percebe na genealogia a importância da herança que nós recebemos e do legado que nós transferimos para os nossos filhos. Nós precisamos perceber isso, que as genealogias mostram a história de homens de Deus. Perceba que geralmente nas genealogias vem o nome dos homens, isso é uma questão pela posição do homem de cabeça, de autoridade, mas ela nos mostra muito sobre como nós temos vivido debaixo da herança que recebemos e debaixo do legado que nós queremos transferir, como nós temos vivido. Então a genealogia deve nos fazer refletir acerca de muitas coisas. E aqui a gente percebe pelo menos algumas
algumas palavras que são muito chaves quando a gente pensa em genealogia. Primeira palavra, herança. Todos nós temos uma herança. Nós temos uma herança biológica. Você tem características físicas que foram transferidas dos seus pais. Nós temos uma herança psicológica, porque não só o nosso corpo, mas também a nossa maneira de pensar, de enxergar a vida, a nossa personalidade, até mesmo a nossa vida emocional tem muita influência dos nossos pais, e nós temos uma herança espiritual. A Bíblia vai colocar isso de maneira muito clara. Nós vimos ontem, quando o filho de Noé, Cã, algumas versões bíblicas falam Cão, ele atrai sobre si uma maldição, porque ele se volta contra o pai, ele desonra o pai, não só desonra olhando a nudez do pai, mas expondo. Então, nós temos também uma herança espiritual. O Cã, ele transfere uma herança negativa para os seus filhos. É importante a gente perceber, então, a nossa herança. Mas também, além da nossa herança, irmãos, nós temos uma identidade. E a identidade, ela não é definida simplesmente pela herança que recebemos. Lendo o texto do capítulo 9, 10, a história das genealogias, a gente percebe que ainda que todos tenhamos uma mesma herança, as nossas escolhas vão construir a nossa identidade. Então a nossa identidade é o que nós realmente somos através da soma da nossa herança e das nossas escolhas. É isso que gera você, gera o indivíduo. Cada um de nós tem uma identidade que é gerada a partir da soma das nossas heranças e das nossas escolhas. Isso vai gerando a nossa individualidade. Mas também, irmãos, olhando para a genealogia, nós vamos perceber não só essas duas palavras que já falamos, herança e identidade, mas a palavra propósitos. Cada um de nós, irmãos, fomos criados, gerados com um propósito. O propósito principal nosso é o relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, é amar a Deus. Deus criou Adão e Eva para se relacionar com Ele como filhos. Mas a partir da nossa comunhão com Deus, Deus também vai nos dar propósito de manifestar a glória dEle, a imagem e semelhança dEle, através dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho. Tudo que a gente faz, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem destino, a nossa vida tem alvo. Nós não vivemos simplesmente para ocupar espaço e ver os dias se passando, esperando o que vai acontecer depois. Não, nós sabemos a nossa origem, nós nascemos de Deus. Nós sabemos a nossa herança, nós temos uma história familiar. Nós vamos construir uma identidade a partir do nosso relacionamento com Deus, das nossas decisões e até da nossa honra às nossas heranças. Nós vamos construir uma vida, uma identidade para um propósito. Nós precisamos perguntar sempre: eu tenho cumprido o propósito de Deus, o desígnio de Deus? O Senhor, como o Deus Todo-Poderoso, glorioso, Ele nos criou para a sua glória, para seus propósitos. E há muitas pessoas que elas se escondem por trás de uma herança negativa, e elas dizem: eu não cumpro o propósito, eu não tenho a minha identidade bem resolvida por causa da minha herança familiar. Isso é um grande engano. A gente percebe lendo a palavra de Deus que, na verdade, a nossa identidade, ela é muito mais fruto das nossas escolhas do que da nossa herança. Ou seja, a nossa identidade, irmãos, nosso caráter é mais formado, ele é mais influenciado pelas nossas decisões do que as nossas heranças. Alguns estudos mostram que 80% do que somos é resultado da nossa responsabilidade pessoal, das nossas escolhas. 20% nós carregamos uma herança, nós temos uma influência dos nossos pais. E aí a gente percebe isso na Bíblia, o princípio da bênção e da maldição, que a gente viu ali já nos filhos de Noé. Noé simplesmente ele libera uma palavra de maldição sobre um dos seus filhos, sobre Cã. O princípio da bênção e maldição na Bíblia estão ligados à obediência à palavra de Deus.
Ou seja, não é uma palavra de maldição que foi lançada contra nós, ou uma família que tem uma herança confusa, difícil, que vai determinar a minha história. A minha história, ela é edificada, construída pelas minhas decisões diante da palavra de Deus, diante do que eu conheço de Deus, e quanto mais eu obedeço, eu respondo com obediência e submissão à palavra de Deus, as bênçãos de Deus virão e me alcançarão. Deuteronômio capítulo 28. A bênção está ligada à obediência. A maldição, irmãos, é consequência da desobediência. Olhando então aí para a vida de Sem, de Cão e Jafé, nós vamos ver que os seus descendentes vão refletir muito disso, tudo que a gente falou. Vai refletir uma herança, vai refletir identidade, vai refletir propósito. E nós precisamos aprender com isso. Primeiro vamos falar dos descendentes de Jafé. Logo aí no começo de Gênesis capítulo 10, fala dos descendentes de Jafé. O texto mostra que eles habitaram, ocuparam territórios. No versículo de número 4, diz que os descendentes então aí de Jafé, eles ocuparam territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas. Ou seja, foram pessoas que, o que a Bíblia diz é que eles conquistaram territórios. E fazendo um estudo sobre a genealogia, a gente percebe que dos descendentes de Jafé vieram os gregos, vieram algumas das nações europeias, vieram desses descendentes. A terra estava sendo repovoada, e é muito interessante a gente perceber isso. Jafé deixa esse legado, pessoas que ocuparam a terra. A gente não percebe aqui propósitos relevantes, a gente não percebe aqui nada de tão assim, para nos chamar a atenção, mas são pessoas que apenas ocuparam territórios e fizeram coisas menos importantes. Mas o segundo descendentes aqui, o segundo filho de Noé, e que nós vamos ver aí os seus descendentes, é justamente o que na nossa versão a gente conhece como Cã, ou algumas versões chamam de Cão. Versículo 6, os descendentes de Cã. E aí os irmãos percebam que dos descendentes de Cã vem Canaã. Isso é importante para nós, porque é deste descendente que nós vamos ter os povos que ocuparam a terra de Canaã, e eles eram chamados de cananeus, que foram inimigos do povo de Israel, porque quando Deus manda o povo de Israel conquistar a terra nos tempos de Josué, eles têm que enfrentar essas tribos dos cananeus. Então quem são os cananeus? Eles são descendentes justamente de Cã. Então são povos que também ocuparam cidades, ocuparam lugares, mas há uma característica aí a mais. É deste descendente que vem um homem chamado Nimrod, e o nome dele aparece de maneira muito destacada, não só em Gênesis 10, mas amanhã veremos em Gênesis 11. Perceba que Nimrod, é dado a ele uma definição de que ele era um poderoso guerreiro, versículo 9 de Gênesis 10. Ele era corajoso, caçador. O nome dele servia de provérbio. Quando alguém era corajoso, diziam que ele era corajoso como Nimrod. Esse homem é como Nimrod. Ele construiu, irmãos, o reino da terra da Babilônia e as cidades de Babel. E aí a gente percebe, irmãos, que nesse descendente de Noé, que estava debaixo de uma palavra de maldição, vem um homem muito forte, com potencial, com coragem, mas que constrói cidades rebeldes contra Deus. Babel, que veremos depois, a Babilônia, vem aí desta origem de Nimrod. E Deus deu a ele potencial, ele era alguém realmente capacitado, mas ele edifica cidades desvirtuadas. Ele edificou Nínive, aí a capital da Assíria, uma grande cidade que no tempo de Jonas, Deus deu uma oportunidade, eles se arrependeram, mas o arrependimento deles durou alguns 2, 3 séculos, e no tempo de Naum,
o profeta, foi totalmente destruída a cidade de Nínive. Então perceba aqui que os descendentes de Cã, eles tinham a mesma herança de Noé, mas eles estavam já debaixo de uma contaminação espiritual pela desobediência de Cã. Alguns acreditam até, irmãos, que o nome Nimrod significa rebelde. Então alguns acreditam que o nome foi dado já com uma certa revolta contra Deus. O pai de Nimrod, provavelmente ele estava revoltado porque Deus permitiu que o nosso pai fosse amaldiçoado. Por que Deus fez isso com a gente? Então há pessoas que, ao invés de se quebrantar, se arrepender diante do quadro difícil da sua família, da herança difícil dos seus pais, eles se revoltam mais contra Deus. Irmãos, diante da repreensão de Deus, ou nós nos humilhamos ou não nos rebelamos. Ou a gente se quebranta, ou a gente vai viver a vida toda brigando contra a vontade de Deus. Então Nimrod é um exemplo de um descendente que pega o seu potencial, a sua capacidade, que foi dada por Deus, mas usa para edificar cidades para si mesmo, para sua própria vaidade, orgulho, o humanismo, toda inclinação do homem, inclusive a idolatria, nasce dessas cidades. Então você percebe um espírito de rebelião. Irmãos, o mundo no tempo de Noé, ele estava recomeçando, mas a semente do pecado, você percebe ela aí crescendo entre descendentes de Noé, já desde o início. Então Nimrod se destacou pelos seus feitos, ele edifica cidades rebeldes. De Nimrod, da descendência de Cã, vêm os filisteus. Perceba aí no versículo 14 de Gênesis 10, a gente percebe dizendo aí que dos quais descendem os filisteus, no finalzinho do versículo 14. Então a gente percebe que povos inimigos de Israel, povos inimigos de Deus, vêm dessa descendência. E eu quero lembrar aos irmãos, isso não significa que havia uma maldição que não poderia ser revertida. A maldição ela é perpetuada pela desobediência, pela rebelião contra a vontade de Deus. Quando cremos em Jesus, nos rendemos a Jesus, nós experimentamos a bênção de Deus por causa de Jesus, pela graça de Deus. Mas nós precisamos nos alinhar sempre à obediência. E ainda, irmãos, se não bastasse, de Nimrod, de Cã, dessa descendência, nascem civilizações totalmente contrárias à vontade de Deus, como o próprio Egito. O Egito vem de seus descendentes, grandes cidades, grandes impérios, e Sodoma e Gomorra, versículo 19, no capítulo 10 de Gênesis, versículo 19, diz o texto que daqui até Sodoma e Gomorra foram então cidades construídas por esses descendentes. Parece que realmente aquele ato de Cã olhar para Noé e sair propagando e expondo a nudez do pai não foi algo apenas isolado. Havia ali uma semente de imoralidade, de desonra, sabe? Ali havia uma aversão ao temor de Deus, havia falta de temor. E nós precisamos aprender com tudo isso. A pergunta é, qual tem sido a identidade que nós temos construído e edificado? A identidade nossa precisa ser edificada no relacionamento com Deus, onde Ele vai nos renovando, nos restaurando, nos purificando e nos dando discernimento para lidar com a herança que nós recebemos. Porque não é o que eu recebi dos meus pais que vai determinar a minha identidade e o meu futuro. Geralmente, na adolescência, nós temos a tendência de nos rebelar contra a nossa herança. A gente quer construir uma identidade própria, sem a influência dos nossos pais. Isso é um grande engano. A identidade madura, ela é uma soma. A gente aprende com os nossos pais, honra o legado que recebemos, mas nós construímos algo novo, melhorando cada dia mais, no sentido daquilo que a gente já recebeu. E em último lugar, irmãos, os últimos descendentes que é colocado aí, são os descendentes de Sem. E aí sim, vem uma geração nova que Deus levanta para a sua glória, para o seu louvor. Sem, versículo número 21, era o irmão mais velho de Jafé. Ele teve filhos. Ele foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. E aí você percebe que o nome Éber
É de onde vem justamente o termo hebreus. Hebreus são os descendentes de Éber, descendentes de Sem. E aí você vai lembrar que é dessa descendência, irmãos, que vem Abraão. Vale a pena os irmãos conferirem depois 1 Crônicas capítulo 1, versículo 24. Diz lá, justamente 1 Crônicas capítulo 1, vai nos falar desta genealogia dos filhos de Noé. Impressionante como que o Senhor, Ele traz em um outro momento na sua revelação, essa genealogia, para nos posicionar, para mostrar que a humanidade, ela tem origem, ela tem propósito e ela tem um destino. A nossa origem é em Deus, o nosso propósito é viver para a glória de Deus, através de Jesus, o nosso destino é o reino eterno, com o Senhor, o adorando, na nova criação. E aí, aqui mostra então, Éber, de onde vem os hebreus. O nome hebreus, há muita discussão sobre o significado, mas possivelmente é aquele que vem do outro lado, falando da onde eles habitaram, né, inicialmente ali também na mesma região, da Mesopotâmia, que é onde ficava a Babilônia antiga, e atualmente é onde fica o Iraque, naquela região ali próxima onde era o Jardim do Éden. Então dali vem os hebreus que se movem na época de Abraão, em direção à promessa de Deus, que era a terra de Canaã. E da descendência de Sem, irmãos, vem não só Abraão, vem o Messias, o nosso Senhor. Então, os hebreus vêm daí. Gênesis 14, 13 também nos dá uma ideia acerca disso. Irmãos, a nossa oração é que, ao olhar para Gênesis, nós percebamos a nossa origem, a nossa história e o propósito de Deus na nossa vida. A geração de Sem, a geração que decide ouvir e obedecer à voz de Deus. Eles deixam um legado. Abraão deixa um legado. Agora é importante parar e pensar, nem todos os descendentes de Abraão são fiéis a Deus ou são salvos por isso. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são os da fé, os que creem. Ou seja, hoje nosso chamado é ser aqueles que refletem a identidade de quem é filho de Deus, de quem é irmão de Jesus. A nossa descendência deve refletir Jesus, porque nós precisamos refletir na terra a herança que nós temos em Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros agora com Jesus. Então não adianta ter uma boa descendência e não ter uma decisão de realmente viver em Cristo e para a glória de Deus. A descendência de Sem nos deixou um legado precioso. Todos nós que cremos somos filhos de Abraão, espiritualmente falando. Mas se nós não decidirmos permanecer em Jesus todos os dias, não vale nada os nossos antepassados, não vale nada aqueles que estão nos ajudando. Nós vamos escolher todos os dias permanecer em Jesus. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Senhor, obrigado, que a Tua palavra possa continuar nos inspirando, edificando e nos dando consciência de identidade, nos dando a devida honra que precisamos ter com nossos antepassados, mas nós queremos todos os dias escolher, construir uma identidade, uma história de obediência, de relacionamento com a Tua palavra, com a Tua vontade, Pai, através de Jesus. E nos dê a honra, Pai, de edificar uma vida com um propósito e transferir um legado para os nossos filhos, a Deus, um legado de bênção, um legado de obediência, o testemunho vivo de Jesus seja visto em cada um de nós. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.